Olá pessoal, eu sou Alberto Delísola Eu sou Valéria Delísola. e você está no Delísola Cast. É isso aí. Por que surgiu o Delísola Cast, Valerinha? Então, nós sempre temos muitas conversas lá em casa, né? A gente é um casal que conversa muito. E aí o Alberto deu a seguinte ideia, falou, ó, vamos fazer um podcast. Essas conversas que a gente tem aqui na sala, vamos transformar num podcast, É não é porque na mesmo? verdade são conversas que vocês gostariam de assistir. A gente Então, acha que sim, né? então eu acho que seria interessante compartilhar com vocês essas vivências. E interessante aqui, apesar da gente ser professor, não vai ser papo acadêmico. É claro que a gente vai falar de referência e tudo mais, mas a Sim. gente quer falar de assuntos também do dia a dia, assuntos que têm a ver com a nossa história, com a Sim. história de vocês. Com certeza, a gente navegar das profundezas à superfície, né? Porque ficar também só no academicismo, só nas reflexões muito profundas, é muito chato. Né? E para isso também a gente tem outras plataformas, né? A gente tem palestras, TEDs, aulas, enfim. Então aqui o podcast, a ideia é a conversa fluir solta. É falar Então, um pouquinho das nossas histórias, saber um pouco da história de vocês, falar um pouco também sobre a vivência com outras pessoas, né? Temas sobre como lidar com gente chata, ah, sim, como ficar mais criativo. E hoje o tema é muito especial, porque um podcast nosso tinha que começar com o tema de memória. claro. Com certeza. Bom, para quem não nos conhece, né, quem está chegando aqui agora, acho difícil não conhecer o Albertinho, né? Mas o Alberto é campeão latino-americano de memorização, então ele já tem uma trajetória aí muito longa nessa seara, e ele já esteve em vários programas de televisão, né? No Caldeirão do Hulk. Tem enquanto- 20 anos Tem 20 que eu anos, estou cara. como campeão de memória e participando de demonstrações Não, o de memória. campeonato foi em que ano? Não, o campeonato foi em 2007, mas 2007. foi em Tem 2004 quase 20 anos, que eu comecei a treinar. É verdade. Em 2006 estava o Luciano Huck. Sim. Luciano Huck já tem 18 anos que eu fui Luciano Huck. Caramba, tem muito tempo, muito chão, né, minha gente? Então, assim, né, o Alberto é uma referência nessa área e eu sou professora universitária e esposa do Alberto, né? Não gosto dessa palavra esposa, não, eu gosto mais de mulher. Parece a música da Dona É, Gigi. é. Esse é o meu esposo. Sim. Mas, né, enfim. Então, eu sou professora universitária e no meu dia a dia aplico muito as técnicas de memorização com os meus alunos e nos meus estudos, né? Porque todo professor é um eterno estudante, não é mesmo? E aí nós vamos falar de memória, decidimos falar, o primeiro episódio tem que ser sobre memória, e vamos falar não só de técnicas de memorização, mas da memória como um todo, né? Porque a gente tem a memória do dia a dia também, coisas que a gente esquece, e técnicas para melhorar a nossa vida, né? Pois é diminuir aquele problema, né, em que as pessoas reclamam o tempo todo que a memória tá ruim, que a memória tá dando errado. Como que tá a sua memória? Conta aí nos comentários se a sua memória tá boa, tá ruim, se alguma das estratégias que a gente vai comentar aqui, se você já usa, ou até mesmo a estratégia que você cria. Porque às vezes a gente inconscientemente já usa várias técnicas de memorização, né? Ah, é verdade. E também, né, será que é correto a pessoa falar assim, eu tenho uma má memória? Pois Tem é. muita gente que fala isso, né? Inclusive, tem uma coisa interessante, que a gente tem o termo memória e o termo memorização. Apesar dos dois serem substantivos, tem uma diferença em relação a eles no sentido, porque quando eu falo memória, eu estou falando, claro, de uma certa capacidade de evocar a experiência passada. Mas quando eu falo memorização, eu dou uma noção de processo. Uhum. Eu dou uma noção de que vai fazer alguma coisa, ou seja, é um ato que está realmente acontecendo de forma ativa. É verdade. Ou seja, não é realmente uma habilidade que você tem. Uhum. Eu gosto muito de explicar que memória não tem boa memória ou má memória. Aham. Existe bom comportamento de memória e mau comportamento de memória. O mesmo para leitura. Sim. E não existe mau leitor, existe pessoas que têm bons hábitos de leitura e pessoas que têm maus hábitos de leitura. O mesmo vale para a criatividade, o mesmo vale para tudo. E quando a gente entende isso, pode parecer que é uma mudança besta, mas não é. Porque quando a gente percebe que memória, leitura, criatividade tem a ver com hábito, eu passo a ter controle. Sim. Porque no momento que são as minhas atitudes que me tornam alguém com uma boa ou uma má memória, peraí, então eu que estou no controle. Não é simplesmente julgar a culpa na memória. Inclusive, uma coisa interessante da contemporaneidade, né? Como que os nossos hábitos moldam a nossa memória. Provavelmente, você sabe de números de telefone aí que você nem usa mais,
de décadas atrás, eu também lembro. Quem é da época do telefone fixo, né? Que era Porque época do quem já telefone fixo. nasceu na era tecnológica é só chegar lá no celular. Tem gente que não sabe nem o próprio número. Pois é, então por que que... Não que eu acho que todo mundo tem que saber o número de telefone de Aham. todo mundo, mas é um reflexo do como que a nossa rotina e os nossos hábitos vão determinar o que vai ficar memorizado e o que que não vai ficar É. memorizado. E a gente vai falar disso aqui hoje, né? Bastante. Pois é isso aí é o tema. E lembra, se você quiser sugerir temas para o nosso Delísula Cast, um episódio toda semana no mesmo horário, só mandar nos comentários. É isso aí. E aí, falando sobre essa questão, né, da memória, eu recebo muitos comentários e muitos alunos também me perguntam assim, Valéria, como que é ter essa memória incrível do Alberto, né? Eles acham muitas vezes que é uma fórmula mágica, que é chegar e apertar um botãozinho, ou então que você vai entregar o segredo para ter uma boa memória. E como você bem disse, não é exatamente assim, né? É você ter bons hábitos para exercitar essa memória, que é hábito mesmo. Tanto que eu não vou ficar guardando tudo. Tem gente que acha É. que... Ah, quantas vezes... Já aconteceu uma vez, a CBN me perguntou. E na nossa entrevista, quantas vezes eu disse a palavra massa? Ah, sim. Pô, não tem como saber isso. Por Aham. quê? Se memorização é usar um bom hábito, pra que que eu vou ficar memorizando tudo isso aí que não faz sentido? Pois é. Não, igual tem muita gente que fala assim, nossa, deve ser horrível ser casada com um homem da memória, porque ele deve lembrar de brigas que vocês tiveram há 10 anos atrás. Nada disso, Não, nada né? disso, porque na verdade a gente vai lembrar daquilo que a gente se esforça. Aham. É aquilo que a gente tem um comportamento pra poder lembrar. Isso. Vamos começar a falar então um pouquinho desse comportamento? O que que você acha? Vamos lá. Né? O primeiro comportamento que me vem à mente, assim, é a gente falar sobre a escrita, sabe? Escrita e anotação, porque eu sei que para você pode parecer bobo, falar assim, um pouco óbvio, né? Falar, mas é claro que a anotação é muito importante para memorizar e eu anoto tudo, enfim. Mas se fosse tão fácil assim, aquela pessoa que senta na primeira carteira e anota tudo que o professor fala, seria sempre o melhor aluno, passaria nos primeiros lugares de todos os concursos. E não é bem assim, a gente tem que fazer anotações eficientes. Mas, hoje em dia, está acontecendo um fenômeno interessante que nem anotar mais as pessoas estão querendo. O aluno tira foto do quadro, você acredita? Deixa assim, né? E eu sou uma professora que anoto muito no quadro. Aí vai lá e tira foto. Isso é eficiente? Não, não é. Então, o primeiro passo é ter uma boa anotação, uma boa escrita. E isso, gente, se a gente for pegar lá desde os tempos imemoriais, né, do homem, o homem das cavernas, ele já escrevia nas paredes, né, nas pinturas rupestres, a gente tem aí tantos e tantos registros históricos, tem a famosa a caverna de Lascaux, na França, né, a produção até tem uma imagem aí, podia colocar pra gente, fazendo favor, olha aí que linda, né, então vejam só que aí nas paredes, o homem lá do Paleolítico, ele colocava o quê? As suas batalhas, os animais, né? Ele registrava aquilo nas paredes intuitivamente. Então, veja, muito antes do advento da escrita, né? Ele já fazia isso como uma forma de memória também, né? É claro que os historiadores têm uma infinitude de explicações para esse fenômeno das pinturas rupestres, mas eu vejo muito também no sentido de ser uma memória pedagógica, sabe? De ensinar também para as outras gerações, não as gerações assim, 30 mil anos depois ele pensar, o homem lá de 2024 vai ver as minhas pinturas rupestres. Não, nada disso. Mas no sentido de ensinar para os seus filhos, para os seus netos, olha, esse bicho que está aqui é perigoso, cuidado com ele, olha as batalhas, como aconteceram, né, enfim. Então, veja só, se o homem lá do Paleolítico já tinha essa ideia de registrar as coisas, por que que você, aí na sua escola, na sua faculdade, não vai registrar no caderno, vai só tirar foto e depois guardar e nunca mais pegar nesse registro, né? Então, nós vamos falar aqui dessas anotações que são eficientes, né, o primeiro passo para a gente lembrar das coisas é o quê? Escrever, anotar, fazer as anotações. E eu era essa aluna, viu, que anotava tudo, sentava na primeira carteira, meus cadernos eram aqueles que o pessoal xerocava? Xerocava, e eu tinha um fichário que tinha os desenhos do Snoopy, sabe? Então todo mundo ficava com aquelas folhinhas do Snoopy na sala inteira. Você também anota muito, mas sua anotação já é mais disforme, né? Assim, você puxa umas setas, eu vejo que nas suas anotações só você entende, né? Na verdade, quando a gente vai falar de anotação, eu gosto de dividir funções diferentes para as anotações. Por exemplo, se você está na sala de aula, a anotação ela vai ter duas funções distintas na sala de aula. Organizar o raciocínio e, além de organizar o raciocínio, registrar a informação para estudar depois. Sim, sim. Quando o cara tira a foto, ele, de certa forma, está resolvendo um dos problemas. Porque ele não está perdendo a informação para ele poder usar depois.
Aham. Só que o nosso raciocínio requer a escrita. Quantas vezes que a gente, peraí, deixa eu raciocinar e você começa a escrever para poder raciocinar. O Uhum. nosso raciocínio requer a escrita. Sim. Porque a escrita, ela permite que a nossa memória operacional, que a nossa memória temporária, não fique sobrecarregada. E ela permite que a gente modele o nosso comportamento, modele o nosso pensamento. Inclusive, olha que interessante. Quando a gente está em casa pegando anotação para estudar, criando uma nova anotação, ela geralmente tem uma função diferente da função da sala de aula. Porque Aham. quando eu estou em casa, eu estou querendo coletar tudo que eu tenho e colocar de uma forma organizada que eu entendo. Sistematizar, né, aquele Sistematizar. conhecimento. É, E aí tem uma coisa legal que a gente pode falar, que é a importância de palavra-chave. sim. Inclusive, eu lembro no colégio, eu vou contar a história minha aqui do colégio também. Eu nunca tive experiência de colar no colégio. Eu tive uma vez, Uhum. abrindo meu coração aqui para a audiência, hein? Eu estava na 4ª série ou na 3ª série e tinha que fazer uma cruzadinha de ensino religioso. Que E aí bonitinho. tinha uma das palavras lá que era, tipo, coisas que pode... atitude de quem tem Deus no coração, de quem não tem Deus no coração, sabe aquelas coisas? Poxa, você colou na prova de ensino Olha, religioso? Eu não olha o que acredito nisso. aconteceu. Aí eu tava como assim, em branco, eu não sabia de jeito Ai, nenhum. meu Deus. Aí um coleguinha, nem sei quem foi, me falou assim, ó, tá aqui. E me deu um papelzinho Hum. que tinha aquela resposta. Naquele momento, eu não conhecia a palavra cola. Eu sabia duas coisas. Primeiro, que aquela informação podia fazer eu tirar total. E segundo, que se a professora pegasse, eu tava ferrado. Aí me gerou uma ansiedade tão grande, tão grande, tão grande, que comecei a achar que a professora estava olhando para mim, que eu comi o papel. Eu não tive Sério? coragem de abrir. Eu não tive coragem de abrir. E eu vou te falar, eu não tinha o desenvolvimento. A minha moralidade não estava naqueles últimos níveis lá do Piaget e do Kohlberg, não. Não. Na verdade, eu Tava lá estava na com medo base de da ser pirâmide. pego. É. Meu medo era ser pego. Uhum. Aí isso me gerou muita ansiedade. Mas por que eu tô falando sobre isso? Quando você cria sua cola, é comum, por exemplo, no colégio, eu lembrar de colegas que falavam assim: ah, fiz a cola toda, fazia um papelzinho, escrevia cheio de enigmas, assim, tal, cheio de palavra-chave, mas acabou que eu nem precisei. Uhum. Porque quando ele estava fazendo a cola, ele quis organizar o pensamento dele. Ele estava colocar- estudando. Ele estava estudando. É. Ele estava estudando. Então, essa técnica, essa ideia de, na anotação, colocar palavras-chave como se fosse uma cola. Uhum. Se você aí é dessas pessoas que cola pra caramba, pô, use o poder pro bem. Né? Em vez de Uhum. usar a cola, prepara a cola só para ter as anotações de forma mais eficiente. Porque quando você está preparando uma cola, você consegue selecionar, peraí, será que eu preciso dessa palavra mesmo? Eu acho que eu consigo lembrar sem essa palavra. E aí, já tem uma próxima técnica de memorização que é poderosíssima, que é o exercício de evocação. Que é você tentar falar aquilo com as próprias palavras. É você, sem anotação, ou com o mínimo de anotação possível, elaborar aquela informação. Reelaborar, falar. Então, quando você olha para a cola com algumas palavrinhas-chave, você é forçado a contar aquilo com as próprias palavras, e ao forçar esse contar com as próprias palavras, sua memória está criando cada vez mais conexões, mais códigos para você lembrar depois. Ah, é verdade. Mas eu tenho visto também um movimento, né? Os alunos só estudando através de vídeos, né? Não lendo mais. Nós vamos falar depois sobre leitura, né? Ó, eu derrubando o microfone. Opa, calma. Estamos aqui no estúdio Like a Boss, né? Eu falo que a gente estava conversando sobre montar o podcast, né? Falei, vai ser tipo a sala lá de casa, né? As conversas que a gente tem lá em casa. Só que aqui, ó que bonito. Aqui A gente tá mais bonito. tá mais bonito. Então, sem quebrar as coisas. Mas os alunos têm estudado muito através de vídeos, assim, não têm lido e feito essa sistematização, e aí ficam só na oralidade, né? E aí, depois eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse estudo passivo e esse estudo ativo, mas eu sempre martelo com eles essa questão da escrita, porque quando você escreve, sistematiza, como você bem disse aí, você está, de fato, criando uma série de conexões neurais, né? E está estudando de fato. Aliás, uma coisa que eu tenho feito nos meus trabalhos aplicados em sala de aula, não nas provas, porque na prova não tem consulta, tá? Então, nos trabalhos, eu deixo os alunos usarem uma folha de caderno com as anotações deles.
Mas tem que ser manuscrito, não pode ser digitado, não, que senão vai colocar lá fonte times 6, né? Dá para ver com uma lupa apenas. E aí tem muita gente que acaba nem consultando tanto essa folha, porque estudou e ali colocou, é como se fosse uma cola legalizada. É. Né? Então é uma forma muito eficiente. Então eu bato muito nessa tecla da escrita, né? E eu sempre falo com eles também em sala sobre o exemplo da receita da cerveja. Sabe, conhece a receita da cerveja? Lá dos povos sumérios, né? A produção até tem aí, vou pedir para colocar aí na tela, fazendo favor. Olha só, porque o advento da escrita, né, minha gente, foi assim, um salto gigantesco quando a gente pensa em termos de tudo, né? De registro da história da humanidade, de avanços em todos os aspectos. E da memória também, porque, vejam, aí a gente tem um registro de algo tão importante quanto a cerveja, né? Eu adoro cerveja. O Albertinho Eu não, não sou do já time da tentou cerveja. tomar cerveja várias vezes. Cara, que Aliás, negócio teve uma que horrível. você tomou que gostou, que não tinha gosto de cerveja, que era lá do México. Ah, eu vou falar A aqui. Miguelata. Depois a gente conta a história de Miguelata. Pois é. Na verdade, o que Uma acontece? péssima Eu vou até cerveja. E fazer ele aqui um adorou. parêntese. O meu amigo Herbert, que é sommelier de cerveja, de tudo, Sim. me deu algumas que eu gostei, mas as que eu gostei tinham gosto de fruta. Não tinha realmente aquele gosto forte, né? Sim, Dessa sim. cerveja. Ele já entendeu o seu gosto e te Entendeu? deu Paladar infantil. paladar O infantil. nome. Cerveja para crianças que são adultas. Exatamente. Então, né? Então, por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque, vejam só, os sumérios, lá quando estavam inventando, né, a escrita cuneiforme, e aí os historiadores colocam pra gente, eu não sei ler cuneiforme, você sabe? Não, né? Não, eu faltei essa aula. Pois é. E aí tem todos, os historiadores falam pra gente que tem os ingredientes para cerveja. Então, para a preservação da memória, como que a escrita é importante, né? Desde lá da época do advento da escrita, se não fosse os registros, né, se a gente confiasse apenas na oralidade, nessa coisa da tradição de passar de pai para filho, de geração para geração, seria um telefone sem fio, né? Hoje talvez a gente tivesse uma outra receita totalmente diferente da cerveja. Claro que isso já modificou muito, né? Enfim, não é mais aquela mesma lá do passado, mas o quanto que registrar é importante. E aí eu dou esse exemplo para os alunos. Falo, vocês gostam de cerveja? Pois é. Se os sumérios não tivessem registrado lá atrás, talvez a gente não tivesse a cerveja como temos hoje, né? Então, assim, escrevam, tá? Eu sou uma grande defensora da escrita e à mão. Né? Uma escrita à mão. Apesar de que muita gente leva atualmente o notebook para a sala de aula. Há pontos positivos e pontos negativos, né, com relação a isso. O que você acha, Albertinho? Olha, eu acho. Quando eu vou falar desses assuntos, dá a impressão que eu sou um vovô Pois que é. não gosta de tecnologia. Não, não é. E, na verdade, sou uma pessoa fascinada por tecnologia. Sim, a gente usa muito A tecnologia. gente sempre gostou de tecnologia, sou fascinado. No entanto, para a educação, eu vejo vários problemas com o uso de notebook e de computador. Porque se você fica usando o computador, primeiro, a quantidade de estímulos que tem concorrendo são grandes. Uhum. Segundo, falando da anotação especificamente, a anotação feita à mão, a gente tem mais evidências, tem evidências de que elas funcionam melhor para a memória do que feita no computador. Sim. E faz sentido, né? Porque olha a quantidade de neurônios que eu tenho que mexer, eu tenho que ativar ao movimentar minha mão. E, enfim, então tem todo aí um esforço maior associado à anotação à mão. No entanto, sobre esse duelo, né? Anotação no computador e anotação à mão, eu acho que tudo na vida a gente tem que olhar o custo-benefício. Por exemplo, se você adora colocar anotação no computador, beleza. Você está perdendo um pouco da memorização, mas está ganhando talvez em organização, Em velocidade. talvez em velocidade. Eu digito super rápido. E quando eu tô assistindo uma palestra e digitando, eu tenho um processador de texto. Eu devia ter trazido para mostrar pro pessoal. Depois eu vou trazer. Que ele não tem nenhum estímulo, né, de internet nem nada, porque é uma telinha desse tamanhozinho com um teclado. Então, se eu tô numa palestra e tô ali digitando, eu consigo pegar praticamente tudo que a pessoa tá dizendo. Então tem esse ganho. Então, as anotações, elas feitas no computador, elas ganham em termos de armazenamento, é mais fácil você armazenar, você consegue fazer busca depois por palavra-chave, você consegue, por exemplo, fazer uma busca em relação às palavras que você usou, você consegue classificar mais facilmente, mas perde um pouco na memorização. Então, cabe a você olhar o custo-benefício. Toda técnica de memorização envolve isso. Sim. Envolve custo-benefício. Agora, ainda falando do computador, você falou de aprender por vídeo, né? Vou dar meu posicionamento sobre isso. Hoje, eu sou adepto do estudar EAD. Eu sempre gostei muito Sim. da ideia do EAD,
porque a gente depois vai fazer um episódio só falando das minhas opiniões polêmicas sobre escola. Porque a escola, apesar de ser um ganho civilizatório, que antes a gente tinha o professor particular, né? O sofista. Pô, eu não vou ter a chance de fazer como Alexandre o Grande e ter Aristóteles para ser meu professor particular. Pô, ia ser top, hein? Ia ser top demais, mas então aí a gente tem escola. Só que a escola, ela massifica, ela padroniza. Tem pessoas que são diferentes, pessoas têm mais facilidade, pessoas têm mais dificuldade, enfim. Então a escola tem esse problema. E estudar online para mim é fantástico, porque eu posso pegar o ponto que eu estou em dúvida, parar, voltar. Só que tudo tem custo-benefício. No momento que eu estou me propondo a estudar em vídeo, e eu não sou contra estudar em vídeo, eu vou ter uma pequena perda em relação à minha atenção, porque eu vou estar mexendo no computador, provavelmente. Eu vou precisar ser mais atento em relação à minha participação. Tem que ser muito organizado. Tem que né? ser mais Pra- organizado. tem. Você vai ter que, por exemplo, se as aulas não são ao vivo no Zoom, são aulas gravadas, você vai ter que colocar os dias que você vai assistir isso, para essas aulas não ficarem acumulando e você se perder. Então, e além disso, que eu acho que é o ponto mais importante, ressaltando algo que você disse lá no início, é algo ativo. Você não pode fazer, que aí vem onde estava dizendo no início, a pessoa acha que assistir vídeo é estudar, não é não? Não é não. Não é não. Você pode ficar assistindo as aulas como se estivesse vendo o seriado Netflix, mas não é a mesma coisa não. Não é a mesma coisa não. Requer atitude, é um processo em que você participa de forma ativa. Cansa. E é Com claro, tem certeza. que cansar mesmo. É. Tem que cansar mesmo. Não faz sentido você ficar lá deitadinho lá, cochilando e participando, não. Não. Na pandemia, que a gente teve que migrar da noite pro dia pro online, né? Eu tive alunos que simplesmente davam play na aula ao vivo e fechava a câmera, né? Claro. Ia lavar louça, ia passear com o cachorro. E aquela fazer outras ideia coisas. solitária do professor dando aula no Zoom, né? Ai, horrível. Quando eu Nossa. faço no nosso curso, nos cursos de hipnose e de terapia, a gente às vezes tem práticas entre alunos no Zoom, né? Uhum. E fica umas câmeras fechadas, parece que eu tô dando aula sozinho. É muito solitário, gente. Você aí, ó. Se você fizer aula online, ao vivo, ligue a sua câmera. Por favor. É muito solitário, né? Pelo amor de Assim, Deus, né? eu concordo com você dessa coisa do online ser muito bom para individualidade de cada pessoa. Eu, como aluna, prefiro o online, pra ser sincera. Mas como professora, eu prefiro presencial. Ah, mas tem como né? dar aula presencial é mil vezes Mil melhor. vezes melhor. Mil vezes melhor. Mas eu me adaptei muito bem ao online como aluna, sabe? Na pandemia eu fiz trocentos cursos e foi muito bom. Não, é bom Mas eu tenho uma demais. rotina, eu sou organizada e eu sei que isso depende de cada pessoa, nem todo mundo de fato é assim. E se de fato você quiser fazer um curso online e quiser aprender de fato, você tem que organizar a sua rotina. Não basta dar play, igual o Alberto falou, dar play e deitar no sofá, como se fosse Netflix. Aliás, quando você falou de Netflix, eu até me lembrei aqui, um aluno veio... Outro dia a gente estava falando sobre filmes, né? Conversas de corredor, assim. Aí um aluno veio me falar que ele ficava... se sentindo mal quando ele assistia série ou quando ele assistia vídeo, assim, Netflix, né, de uma forma geral, porque ele pensava, é o tempo que eu devia estar estudando. Aí me veio um pensamento na hora, eu falei assim, mas como que você estuda, né, vendo vídeos? Porque se ele está associando o Netflix, o deitar para ver um Netflix, é o mesmo deitar e assistir vídeo, ele, exatamente assim que eu vejo os vídeos de direito. Então, eu falei, opa, Então é peraí, melhor assistir Netflix. então, não era por uma questão de estar perdendo tempo com o lazer e aí deveria estar estudando. Ele associou uma coisa a outra, né? O dar play para ver o Netflix é o mesmo de dar play para ver um vídeo de aula de direito E às vezes a constitucional. pessoa Claro que fica não. até deitada no sofá, já viu? É, Liga lá, faz pipoca, deixa eu ver aqui a Sim. Valerinha dando aula de direito constitucional. Não, eu já tive alunos que já me falaram assim, minha família inteira te conhece, que eu dou play lá nas suas aulas e fico lá assistindo e todo mundo assiste. Não, beleza, eu acho legal sua família me conhecer e tudo, mas quando você estiver estudando, assistindo vídeos, né, fazendo esse estudo solitário, você tem que estar anotando, tem que estar, de fato, como se estivesse na sala de aula. Né? Não adianta dar play na sala de TV com todo mundo passando e comendo pipoca. E se falando em Netflix, em TV, tá saindo, inclusive, um documentário do Ayrton Senna. É E verdade. tem fofoca, né? Parece que a Galisteu ficou de fora do documentário. Ficou de fora? Parece que deu mó babado esse negócio. E mesmo? colocaram de fora, aí ela se pronunciou. Mas tem a Xuxa? Parece que tem a Xuxa. Não, se tem a Xuxa, tá bom.
Enfim, eu É porque eu sou muito fã da Xuxa. tudo bem. Um dia a gente vai trazer a Xuxa aqui pra ser entrevistada pela gente. Nossa, eu morro, eu desfaleço. Eu acho que a única pessoa, o único famoso que se um dia eu conhecer vai ser assim, eu vou dar vexame, é a Xuxa. Acho que eu choro assim, horrores. Deu mó dó, gente, porque quando eu fui chamado pro programa da Xuxa, você vai lembrar disso? Eu fui Com chamado, certeza eu me lembro. quando ela viu o e-mail que eu ia no programa da Xuxa, a Valerinha começou a chorar. É só de Vou receber o conhecer a e-mail, Xuxa, vou conhecer a cara. Xuxa. Eu amo a Xuxa. E o que eu posso programa fazer? acabou antes de eu participar, você acredita? O programa foi cancelado, a gente não deu sorte dessa, não. É, eu acho que eu fui com muita sede ao pote. Muita sede ao pote, Muita mas emoção. tá tendo muita gente falando do Senna, né? E tá tendo documentário do Senna. E tem uma coisa interessante envolvendo a memória e o Senna. Muitos de nós se lembram o que estava fazendo quando o Ayrton Senna morreu. Sim, Eu lembro exatamente. Cara, eu não também. lembro de um evento desses, de alguém morrer e dar um impacto no Brasil assim tão forte. Eu lembro que eu tava no nosso sítio, almoçando, e aí a gente, inclusive, tinha aquele hábito, né? Hoje a gente não tem mais, de deixar a televisão ligada e deixar ligada, tipo, como se fosse um som. Sim, sim. Ficava o domingo inteiro ligado. E aí eu vi que o Ayrton Senna tinha morrido. Você lembra o que você estava fazendo? Nossa, eu lembro exatamente. Eu tava na casa da minha irmã, na antiga casa dela, e aí a gente tava lá batendo papo e tal, e o cunhado dela chegou dando a notícia de que E se ele você tinha morrido. pensar, né? O que você estava fazendo quando as torres gêmeas caíram? Enfim, eventos que são muito traumáticos, a gente costuma guardar melhor. Uhum. Claro que isso não está livre de contaminação, não está livre de ter falsa memória, mas a gente guarda mais fortemente. É, porque tem a ver com a emoção, né? Porque Exatamente. tenho certeza, se você me perguntar assim, Valéria, o que você estava fazendo no dia 20 de agosto de 1996? Eu não faço a menor ideia. Mas se você me perguntar o que eu estava fazendo no dia que o Ayrton Senna morreu, eu sei exatamente. Agora, 20 de agosto de 96 é uma terça-feira. Poxa. Caso seja relevante. Meu Deus do Seja, céu. pode ser, ué, não sei, ué, não sei. Esse homem é demais, Não minha sei, gente. pode ser uma informação Ó, relevante para nossa e conversa. não tá anotado ali não, tá? Não, Ele me deu assim, isso agora. porque se fosse ao vivo aqui o nosso vídeo, eu ia falar, ó, manda aí a data que ele vai falar. Você sabe todo o calendário de 1800 e quanto Não, até? seu calendário gregoriano, juliano, e estou estudando agora o calendário judaico. Que bonito, Para né? poder falar da festa de Peça, quando vai começar o carnaval, em Aí, o que 2550. acontece, né? Basta você falar com ele uma data que ele te fala o dia da semana. Aliás, esse foi o nosso primeiro contato quando a gente se conheceu. Eu já cheguei a perguntar, porque estava todo mundo em volta dele, né? Ele tinha acabado de ir no Caldeirão do Hulk. E nós somos primos, mas a gente se conheceu no encontro de família, a gente não se conhecia, né, até então. Esses primos que crescem afastados, e aí tava todo mundo em volta dele, que ele tinha ido no Caldeirão do Hulk. Ah, o primo famoso, vamos conversar com ele e tal. Aí eu cheguei, né, assim, perguntei, que dia que eu nasci? E aí você falou, e eu me apaixonei. Apaixonou, ainda Tá bem. vendo? Que coisa. E aí, Mas falando é bem legal. falando de emoção, né, para falar de emoção, quando a gente se conecta emocionalmente com a informação, é claro que a gente guarda mais facilmente. É por isso que tem gente aí que às vezes fica naquele hiperfoco, né? E estuda o negócio assim e aprende super rápido porque tem envolvimento emocional. Agora, nem sempre a gente vai ter esse envolvimento emocional. Ah, não, nem Agora, sempre. se a gente conseguir trabalhar essa emoção, é claro que a gente vai lembrar melhor. Sim, por isso que a gente tem que utilizar técnicas, né? E quando a gente vai fazendo essa rememoração aí da nossa rememoração da memória, né? Vai puxando aquela memória lá atrás, eu sempre fico tentando lembrar qual que é a minha memória mais antiga, sabe? Você lembra qual que é a sua memória, suas memórias mais antigas, assim? Bom, eu tenho Criança? uma memória, eu tenho certeza que é uma memória falsa. Falsa no É? sentido de que é lembrar do lembrar. Sim. Eu tinha 4 anos de idade e meu avô, Kid Rafael, eu poderia falar do Kid Rafael em algum episódio aí. Ah, nossa, As histórias do Kid Rafael. fabuloso. E engraçado, Kid Rafael era um grande amigo do meu pai, porque, né, da mesma família, e aí depois as histórias se uniram, né? Muito interessante. E aí, interessante Meu pai o seguinte, conta muita história dele. o Ele era lutador de boxe. ele foi jogador do América Aham. e depois foi lutador de boxe e técnico de boxe. Ele tem. Kid Muita Rafael tem história. muitas histórias Mas o que boas. aconteceu? Ele me colocou pra andar num cavalinho. E eu caí do cavalo.
Eu Porque caí. Kid Rafael era muito doido, né? Ele fazia essas coisas. Cara, eu tinha tipo 4 anos de idade, eu muito pequenininho, aí eu caí de 4, 3 anos de idade, caí e eu caí com a cabeça no chão. E a minha avó, que era esposa, ficou desesperada, meu Eu pai acho ficou que tem até uma desesperado. foto sua, criança, no E tem, cavalinho, tem, a com, foto deu com em Kid cima do cavalo, Rafael. antes de ter caído. Ah, tá. Antes de ter caído. Aí eu Essa é caí. a sua memória mais antiga. Essa é mais antiga. Qual que é a sua mais antiga? Olha, eu tenho memórias muito vívidas e flashes, assim, sabe? E eu me lembro muito de ter, assim, uns 3, 4 anos de idade. Eu gostava muito de me fantasiar, né? De colocar roupa de bailarina, de palhacinho, de ciganinha. E nos carnavais, minha mãe sempre me levava nas matinês, né? Dos carnavais. Então, sempre gostei, sempre fui fuliana, né? Aquelas que nasceu do cabaré, não é mesmo? E eu tenho uma lembrança que minha mãe sempre conta, que é muito legal, do dia que eu resolvi ir de palhaço pra escola. Essa história é boa demais. Eu tinha 4 anos e eu falei pra ela: "Mãe, amanhã tem que ir fantasiada pra escola". Minha mãe: "Por quê? Eu não recebi bilhete nem nada", e tipo assim, né, coloca a mãe numa saia justa, amanhã tem que ter uma fantasia. Aí, sorte é que minha mãe costura, e aí eu coloquei minha mãe doida, eu falei: "Não, mas amanhã eu não falei que a professora mandou, eu falei: "Eu tenho que ir fantasiada amanhã". Aí eu falei: "Quero uma Não fantasia de mentiu. palhaço". Não, menti, não é mesmo? Naquela época já era advogada, tá vendo? Assim, e aí já convenci ela ali, aí ela fez a minha roupinha de palhaço, fez até uma touquinha com os pompons assim, e aí eu fui fantasiada de palhaço pra escola. Todo mundo de uniforme, minha mãe: "Ué, por que que tá só você fantasiada?". Eu: "Não", plena, sentei lá na carteira, né, e aí a professora deu uma moral, falou: "Temos uma palhacinha na sala", e tal, e é isso que eu queria, né, chamar atenção, Leonina é foda, né. E aí ela me colocou na frente da sala, perguntou: "O que que você quer fazer?". Eu falei: "Quero fazer palhaçadas". E aí eu inventei Aí números você na fez seu hora, show. eu fiz o meu show. É. Ah, que doida, né, 4 anos de idade, mas aí depois minha mãe, né, ficou naquela, brigo ou não brigo e tudo. Aí as professores elogiaram e tudo, aí minha mãe não brigou não. Mas assim, nós somos marcados por todas essas memórias, né, e é interessante porque tem a ver com a emoção que foi evocada no momento e não dá pra gente ficar colocando emoção pra tudo, né. Isso me faz lembrar também daqueles idosos que muitas vezes já começam a entrar num processo de demência, né, de senilidade, tudo que tem memórias muito antigas. A minha avó mesmo, quando começou, antes de entrar no Alzheimer, ela se lembrava de coisas muito antigas com rigor de detalhes, contava casos de quando ela era mocinha e tal, na fazenda, e não lembrava se tomou café da manhã, né. E por que que isso acontece? Pois é, o que acontece é que a memória, a gente fala de onde está a memória no cérebro, por exemplo. Ela está armazenada em várias regiões diferentes. Aham. Não tem Tanto um não no tem um córtex, pedacinho assim, não né, tem. Inclusive, memória. tem até pesquisa surgindo, que aí vai ter uma questão ética extremamente complicada. O quanto é ético eu apagar uma memória do cérebro que é traumática. Então, por Hum. exemplo, o que eles estão fazendo? Eles estão conseguindo descobrir, pô, tem esse pedacinho aqui do córtex aqui que tem essa memória traumática. Tá acabando com a vida da pessoa, a pessoa tem um arrependimento enorme. Aí o cientista, no futuro, vai conseguir apagar aquela memória. Igual aquele filme lá, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É igual o Brilho Eternamente de Lembrança, que é um Caramba. filmaço, aliás. Sim, sim. E aí consegue apagar. Então o ponto é que a, a deterioração dessas demências envolve a perda de memória recente. Uhum. E aí ela não consegue mais ter novas memórias e ela vai lembrar de coisas de 60 anos atrás Uhum. e não vai conseguir lembrar se já comeu. E detalhe, né? Inclusive é comum surgir um processo de viver no passado. Às vezes, por exemplo, a lembrança que ela tem do neto é com 4 anos de idade, o neto se apresenta, sei lá, com 30, Ah, é ela mesmo. não reconhece como neto Sim. mais, não Mas sabe não, meu quem é. neto é Meu pequenininho. neto é pequenininho e, enfim, e é muito Sim. assustador. Tem até um filme que a gente assistiu, que eu não recomendo, tinha que ser proibido, que é The Father. Ah, meu Deus, aquele filme Que é é aquilo? triste demais da conta. Como eu chorei com aquele filme. Cara, Meu a gente Deus. tá assistindo o filme, quando o filme terminou, Eu tava ficaram com os a dois cara assim, separados. inchada. A Valerinha tava com a cara assim, já quase roxa. Ah, com certeza. E é um filme que, por exemplo, você tá vendo o E filme? eu choro fácil, né, mas aquele ali, qualquer pessoa que tem um coração, chora. O único filme pior do que esse é Viva, Coco, A Vida é uma Ah, Festa. aquele também é terrível. Terrível. Se você não chorou com The Father, você não tem coração. Não Aí, tem interessante é condição. o seguinte, quando a gente vê filme, é comum, pô, começou as letrinhas, você apaga, você desliga. A gente não, a gente ficou meio em estado de choque, assim, ó. É. E mostra o tanto que sofre a pessoa que perde a memória, que é parte da sua identidade.
Ah, sim, com certeza. Aliás, outro dia, eu vi uma situação super triste. Eu estava no banco, na fila, assim, do caixa eletrônico, e aí uma senhora que estava lá tentando mexer no caixa e tal, e ela esqueceu a senha. Era uma senhorinha que parecia, né, muito lúcida, muito ativa e tal. Ela começou a chorar. E ela começou a chorar, assim, você via que estava desesperada, porque acho que é aquele momento em que a pessoa percebe que está tendo esses lapsos de memória, e de fato deve ser muito complicado, né? Porque até no filme mesmo eu me lembrei da cena lá que o Anthony Hopkins até fala que é como se ele fosse uma árvore que estivesse perdendo as folhas, né? E aí essa senhorinha lá chorando, aí veio a moça lá do Posso Ajudar e tentou ligar para algum parente dela, ela falando, eu esqueci a senha e tudo. Então, esse processo de começar a esquecer as coisas é muito duro, né? E nós, mesmo pessoas jovens, nós temos esses lapsos de memória no nosso dia a dia, mas depois a gente lembra, né? Tipo assim, esqueci a senha aqui, mas daqui a pouco eu me Não, e lembro, esses enfim. lapsos têm muito a ver, até aproveitando que a gente falar sobre memorização, tem muito a ver com multitarefa. Ou seja, Sim. hoje a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, e isso faz a memória não funcionar tão bem igual funcionava antigamente. Aham. Então, quando a gente, inclusive, começa a pensar, será que eu tô ficando com demência? É. Não, você tá mexendo com o celular cheio de notificação. Não, eu tenho uma amiga que ela correu para o neurologista para poder fazer aqueles exames lá, ressonância e tudo mais, para ver se ela estava com alguma coisa na cabeça, que ela falou, tô esquecendo tudo. Aí a neuro até entrou em acordo com ela, falando, não, isso pode ser um pós-Covid, né? Porque no Covid muita gente relatou essa perda de memória e tudo. Então, a gente tem que ter bons hábitos. Né, Albertinho? Porque, vejam, essas pessoas que estão na geração atual, né, os mais velhos, que estão sofrendo já com essa deterioração da memória, elas já tiveram uma vida muito ativa, né, de leitura ou de exercício físico, trabalharam, né, de forma muito intensa ali, e é um declínio natural do nosso cérebro, essas perdas de memória, e essa geração já está passando por isso. Agora, imagina a geração nova que tem lido cada vez menos, né, que fica com a cara enfiada no celular o tempo inteiro. E não tô falando só de criança e adolescente, não, tá? Tô falando de adultos também. Nossa A geração. criança é assustador porque ela nasceu nisso. É. Mas nós estamos mudando nossos hábitos também. Sim, sim. Então a gente tem que pensar em bons hábitos de vida para ter uma boa memória, Inclusive, uma memória longeva. falando de demência, a gente tem muita evidência que a melhor forma e mais comprovada de retardar demência é a atividade física, mais do que a atividade intelectual. A atividade física, ela mantém a devida oxigenação do cérebro, mantém o sangue indo cada vez mais, Uhum. e as pessoas de hoje são muito menos ativas que as de antigamente. Sim. Então uma boa dica é atividade física e leitura, né? E Tem, leitura. tem um estudo também, eu não me recordo aqui o ano, um estudo inglês, que associa a leitura com a longevidade, né? Pessoas que chegaram assim 90, 100 anos, a maioria delas tiveram bons hábitos de leitura ao longo da vida. A gente vai falar de leitura, né, no próximo episódio. Você Próximo aí, ó. episódio tem que inscrever, tem É, que ativar o sininho, porque agora o canal Alberto Delísola sim. é o canal do Delísola Cast. Delícia Cast, isso aí. Aliás, mandem sugestões de pauta, viu? Porque a gente já tá pensando que, vamos fazer de memória, disso, daquilo, a gente já tá com algumas coisas em mente, mas a gente quer ouvir vocês também, né? O Pois que é. vocês querem que a gente debata aqui? E aí, já falando de multitarefa, tem uma coisa que eu acho essencial a gente falar, que é o risco da transitoriedade. A Ah, nossa sim. memória é transitória. Uhum. A gente esquece. Coloca aí, produção, a curva do esquecimento. A curva do esquecimento ela surgiu porque Ebbinghaus estava testando como que a nossa memória funcionava em relação a sílabas sem sentido. Ou seja, eram palavras sem sentido, porque ele queria ver o que seria a memória sem conexão nenhuma e o quanto que Uhum. aquilo se mantinha. E aí percebia que em 24 horas perdia muita coisa. E aí muita gente começa a falar, tem que pegar as informações da faculdade, Aham. fazer revisão a cada 24 horas, a cada 7 dias, ou a cada mês, enfim. O jeito que essa revisão vai acontecer, não tem como a gente estimar. Não tem como a gente estimar por quê? Depende do quanto você sabe daquela matéria, depende do grau de dificuldade da matéria, enfim, Sim. depende de muita coisa. Mas tem um fato, você vai precisar repetir. Aham. Se você não repetir, você vai acabar perdendo as informações. Então, a curva de esquecimento,
ela mais importante do que falar o tanto que se perde da informação com o passar do tempo, que inclusive foi para a sílaba sem sentido, mais importante do que isso é perceber que a transitoriedade, inclusive tem um livro bem legal, Os 7 Pecados da Memória, que coloca a transitoriedade como o primeiro pecado. Ou seja, é um problema grave. A gente frequentemente está preocupado em aprender coisa nova na faculdade, no vestibular, concurso, mas a gente deveria estar fazendo o quê? Fazendo a manutenção. Não é à toa que tem gente aí estudando para o vestibular ou para concurso há 10 anos e não sai do lugar. Exatamente. Que tá sempre recomeçando, né? É um eterno Sempre recomeço, que recomeçando do aí zero. aquilo que vai ver lá na frente, depois esquece aquilo que foi dado lá no início. Aliás, eu passo por isso toda semana, né? Aulas em que eu encontro com meus alunos apenas uma vez por semana, eu pergunto, gente, que eu dei na aula passada? Não fazem a menor ideia, né? Não faz ideia. Isso acontece. O professor Pierre falava muito sobre isso, né? O professor Pierluigi Piatti, infelizmente, faleceu, acho que em 2015, tem um certo tempo Nossa, já. era assim, uma mente Ele era brilhante. fantástico, ele era um grande amigo meu e Sim. ele falava, aula dada hoje, aula estudada hoje. Pelo menos uns 10 minutinhos, né? Pô, dá uma olhadinha, cara, dá não uma deixa aquele negócio olhadinha. passar, não. Exato. Então, o pessoal deu 3 horas de aula. Chega em casa, dá uma olhadinha no caderno, né? É importante para ter essa manutenção da memória, né? Porque e até os cursinhos também, os pré-vestibulares, é melhor fazer 2 intensivos do que um extensivo, É bem né, ao melhor, longo é bem do melhor. ano, Vai né? fazer Enem? Já fez Enem, Valerinha? Eu fiz, você acredita? Eu nunca fiz Enem na vida. Eu fiz o primeiro Enem, o primeiro. Mas quando eu fiz também não servia para muita coisa, não, porque as faculdades de Minas pouco usavam, a UFMG mesmo não usava. Em 98 eu fiz vestibular para computação e fiz vestibular para matemática. Em 2004 já existia Enem. Foi quando eu entrei na psicologia, mas a UFMG não usava, então acabou que eu não fiz. Sim. Eu fiz o primeiro. Hoje, acho que são 2 dias de prova, né? Não faço eu também. ideia, não faço ideia. Quando eu fiz, eu lembro que foi uma prova extremamente cansativa, que foi um dia de prova, e assim, a tarde inteira. Nossa, eu lembro que a minha cabeça ficou Só que fritando. a minha vontade de fazer um Enem é bem reduzida. Mas naquela época havia um apelo muito maior à questão do vestibular mesmo, né? Porque as faculdades ainda estavam em adaptação. Então, eu fiz cursinho pré-vestibular e o melhor do cursinho é fazer 2 intensivos, então, né? É bem melhor fazer 2 intensivos, porque o intensivo, você repete matéria 2 vezes no ano. Às vezes no extensivo você vai ver mais devagar, vai, mas você não vai ter as revisões que precisa. Aí chega no final do ano, você esquece a matéria que foi dada lá no início. Pois é, aí não faz muito sentido. E aí, aproveitando, nosso programa já tá chegando ao fim, Valerinha, você acredita? Sério? Fazer um teste de memória com você aí, ó. Agora é a hora, hein? Se prepara para um teste de memória pra gente poder encerrar o assunto. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um caderno, uma caneta, pausar o vídeo, aí depois você solta. E eu vou explicar como vai funcionar. Pronto, já pausou, já vou explicar como vai funcionar. Eu vou falar 15 palavras, você não vai anotar nada. Anota nada, só guarda. E depois eu vou falar, pode escrever, você escreve o máximo de palavras possível, em qualquer ordem. As palavras são porta, vidro, vidraça, sombra, prateleira, peitoril, casa, aberta, cortina, quadro, visão, brisa, faixa, tela, persiana. Pausa o vídeo, escreve o máximo de palavras que você lembrar em qualquer ordem. Quantos segundos? Não, ele pausou o vídeo. Mas e se ele for ficar lá 2 pode ficar minutos? 3 dias. Eu tô 3 dias, né? Ele tá lá 3 dias sem comer. Eu vou lembrar. Não vale currar, não pode voltar o vídeo. Não pode voltar o vídeo, não. Vou falar algumas palavras que você provavelmente colocou. A maior parte de vocês coloca a palavra porta. Porque foi a primeira. Quando a gente vai estudar alguma coisa, aquilo que a gente estuda primeiro, o que a gente vê primeiro, chama mais atenção porque a gente tem mais energia para fazer aquilo. Mesmo que seja aquilo que está mais antigo naquela sessão. Então, porta você provavelmente colocou, que foi a primeira. Outra que você provavelmente colocou é persiana, porque é a mais recente. Ou seja, acabou de falar persiana, eu falei persiana, pode escrever, muita chance dessa palavra ainda estar na sua mente. E você colocou janela? Janela não está na lista. Olha só. Esse é um teste que psicólogos criaram. Tem psicólogos que estão com o tempo, né? Na verdade, parece brincadeira, mas esse teste foi criado para mostrar o quanto que a nossa memória não é confiável. Tem uma autora fantástica que chama Elizabeth Loftus. Tem um livro chamado The Myth of Repressed Memory, o mito da memória reprimida, que ela vai falar desses testes.
E ela fala, por exemplo, do quanto que é complicado, a gente vê em julgamentos, né? É, O cara vai dar um depoimento de algo que aconteceu 2 anos atrás. pois é. Tipo, isso não tem validade científica nenhuma. Não, e muitas vezes as perguntas que são feitas em audiência são objetivas, assim, pergunta, que cor que era a blusa que ele tava, Não vai e não sei o saber, quê, não né? vai saber, não Enfim. vai saber. E aí, por que eu gosto de contar esse teste? Veja que o quanto que uma memória recente, quanto essa do teste, já conseguiu gerar memórias falsas. Talvez você colocou outras palavras aí mais falsas ainda, que nem estavam nessa lista aqui. Aham. Então a gente tem que tomar muito cuidado, monitora a sua memória o tempo todo. Ou seja, escutou alguma coisa? Pô, vou anotar. Aham. Vou tomar uma atitude. Já percebeu, Valerinha, que às vezes a gente lembra nome que é complicado e não lembra o nome de alguém que tem um Nome nome comum. fácil, nome comum? É. Tem a ver com o nosso Acontece esforço. demais, sim. Porque a sim. pessoa chama um nome super complicado, Uhum. igual Ebbinghaus, né, que eu falei da curva de esquecimento. Aham. Pô, esse nome é esquisito, Sim. é estrangeiro, vou me esforçar para guardar. Por outro lado, o nome chama João, José, Maria. Você pensa, pô, vou lembrar, ué. Aham. Claro que eu vou lembrar. Sim, com certeza. A gente acaba subestimando as coisas que nos parecem mais fáceis, né? A gente Parecem acha mais que não vai fáceis. precisar se esforçar. É, eu me lembrei aqui que quando eu fui fazer prova da UAB, a matéria que eu sempre fui muito boa foi o direito constitucional e filosofia, hermenêutica, né? Que são as minhas matérias carro-chefe até os dias de hoje. E o direito constitucional, eu nem encostei nessa matéria para estudar para a prova da OAB. Porque eu falei, constitucional eu sei, vê se eu vou errar direito constitucional, enfim. E eu me dediquei muito ao direito do trabalho, que era uma matéria que eu não era boa. E eu fiz mapa mental de todas as matérias, exceto o direito constitucional. Né? Porque também é muito conteúdo e a gente acaba tendo Claro. que escolher aquilo que, né, a gente sabe mais, sabe menos, enfim. E aí, na hora da prova, eu fechei a prova de direito do trabalho, acertei todas, e direito constitucional errei umas bobagens, né? Passei na prova, enfim, claro, mas o direito constitucional que eu pensei, é fácil demais, é a mesma ideia disso que você está falando aí, né? Um nome fácil, a pessoa chama João, Ana, você nem se preocupa tanto em guardar. Um nome difícil, o seu cérebro faz mais esforço ali, né? Parece. Você dá atenção para Você aquilo. dá atenção para aquilo e cria mecanismos também para te ajudar a lembrar. Eu falei aqui do mapa mental. Dá tempo de mostrar rapidinho o mapa mental? Dá né? demais, velho. Coloca aí na tela. O mapa mental é uma forma de anotação gráfica em que você utiliza várias palavras-chave, né? Esse mapa mental que eu fiz aí é de remédios constitucionais. Então, vejam, em um mapa, eu consegui colocar todo o conteúdo de remédios constitucionais, né? Mandado de segurança, mandado de junção, habeas corpus, habeas data, ação popular. É um bom resumão. E aí, né, nessa época, quando a gente dava o curso de memorização da Constituição, né? Você Aliás, lembra? a gente Então, tem que voltar com esse curso aí, fazer esse curso saudoso online. curso. Esse curso a gente dava na modalidade presencial, né? E aí esse era um material que eu utilizava lá, porque eu fiz os mapas todos manuais, né? E depois mandei para um artista fazendo córeo. Hoje em dia deve ter aplicativos que fazem É bem isso. mais fácil. Essa velocidade É. da tecnologia, né? Deve ser muito mais fácil fazer mapa mental. Mas eu falei aqui lá no início da escrita à mão, né? O melhor mapa mental é aquele que você faz. Então, eu vejo muita gente comprando pacotes de mapa mental. É interessante? É. Mas o melhor é aquele que você faz. Esse aí tá no computador, bonitinho, né? Foi o que eu mandei para os alunos que fizeram o curso da memorização da Constituição. Mas aquele que você cria com suas próprias palavras, com os seus desenhos toscos, né? Vejam que aí eu coloquei, por exemplo, mandado de junção, eu coloquei uma seringa, porque lembra injeção. Não tem nada a ver com o mandado de junção, com o Instituto do Mandado de Junção. Mas é um ícone que te remete àquele assunto. E né? tem outra coisa legal também, que ela usou cores para categorizar. Para categorizar, isso. Então, por exemplo, a ação popular aí, ó, tá tudo no vermelho. Habeas corpus, tá tudo no amarelo, né? Mandado de segurança no azul, enfim. Então, a gente vai criando essas categorias, são ferramentas para nos ajudar a estudar. A gente tem, perguntinhas no Instagram, que você abriu uma caixinha de perguntas, né? Eu abri também, mas eu abri ontem, deixa eu ver se já expirou. Vamos ver aqui. Perguntinhas da galera. Aqui, ó. Minha aluna Gabi, maravilhosa Gabi, ela perguntou o seguinte: é possível saber se aprendi de verdade ou apenas memorizei algo? E ela emenda também: para concursos, é melhor aprender ou apenas memorizar, em virtude do volume de conteúdo a ser estudado? Boa pergunta. Tem uma coisa interessante aí, que primeiro é como que eu tenho certeza que eu aprendi, e segundo, que ela cria aí de forma meio velada uma oposição, como se
aprender e memorizar fossem opostos, como se eu tivesse que optar por algum deles. Aham. E na verdade, gente, a memória, ela vai funcionar quando a gente entende e estabelece relações. Ou seja, o primeiro ponto é a gente entender que não existe aprendizagem sem memória. Uhum. Ou seja, por mais que eu esteja entendendo, se eu não repetir, se eu não reelaborar, se eu não escrever, eu não vou guardar. O problema é que as pessoas associam muito com aquela decoreba vazia. É. Que memorização é a decoreba vazia, que não conecta com nada. Mas na verdade não, a gente tem que entender. Até vou fazer um parêntese aqui, que tem informações que não têm entendimento. São dados desconexos, por exemplo. O prazo aí de mandado de segurança, 120 dias. Aham. Qual o raciocínio que eu tenho por trás de 120 dias? Nenhum, é Nenhum. arbitrário. É um dado arbitrário. Exato. Se é um dado arbitrário, eu vou ter que guardar isso à força. Uhum. Ou eu vou usar uma técnica de memorização qualquer, ou vou anotar aquilo várias vezes, enfim. Uhum. Então, o primeiro ponto é que vão ter informações que a gente vai ter que guardar sem saber de onde que elas vêm, porque são dados O que, arbitrários. rapidinho, te cortando rapidinho, o que não significa que a pessoa não tem que saber todo o instituto do mandado de segurança, tem que entender o mandado de segurança Claro, e aplicar as técnicas para aquilo que é arbitrário, né? Exatamente. Só complementando a aí. pessoa ela não vai simplesmente decorando, Aham, igual um papagaio, falar o que é o mandado de segurança. aham. Só que vão ter dados aí, não só envolvendo o mandado de segurança, mas envolvendo tudo, que são dados desconexos. Sim. Envolvendo principalmente prazo no direito, tem muito prazo, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo, como que eu sei de verdade? Eu comentei no início sobre a evocação. O exercício de evocação é o melhor exercício para você saber se você sabe mesmo aquilo, que é você contar com as próprias palavras. Você consegue contar essa informação com as próprias palavras? Você consegue, com o mínimo de palavra-chave, contar aquilo com as próprias palavras? Se sim, certamente você aprendeu. Aham. Se você o tempo todo tem que ler tudo, pô, tem alguma coisa errada aí. Então precisa treinar mais. Verdade. Então, fica aí, né, a dúvida da Gabi respondida. Tem outras aqui, mas acho que não vai dar tempo. A Ana perguntou, como estudar para a sua matéria? Aí, Ana, demos várias dicas Várias aqui, dicas, ó. pode usar. Então, assista todo o nosso vídeo. Tem alguma pergunta aí da sua caixinha? Tem, mas nosso tempo, infelizmente, já está esgotado. Oh, que pena. Então, agradeço vocês que nos assistiram. Lembra de curtir. Pode me seguir lá no Instagram também, @AlbertoDelísola. E você, Valerinha, como que as pessoas podem te achar no Instagram? @vadelisola. A gente vai inserir aqui depois, né? Isso, e o Delísola. Tá aqui, ó, também, né? A pessoa Delísola Cast. O Delísola Cast, pô, você não sabe escrever, tá aí, ó. Delísola Cast. Então, valeu, pessoal, Alberto pela audiência. Delícia. Alberto Delícia. Valeu demais, pessoal, pela audiência. E até a próxima. Até mais, pessoal.